Começamos agora mais um programa Contra a Capa. Você já sabe, esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores mineiros para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua vida, curiosidades. A gente sempre está aqui batendo um papo e falando, ressaltando a literatura, principalmente literatura feita em Minas. Se as pessoas são escritores, escritoras mineiros ou com forte ligação com Minas Gerais, ela é muito bem-vinda nesse espaço. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, Alexandre Amaro. Alexandre, seja bem-vindo a esse nosso programa, esse espaço que é seu também, né? E que a gente vai aqui discutir assuntos que dizem respeito à literatura e à literatura que transforma vidas, inclusive, né? Não só das pessoas que leem, mas daqueles também que a escrevem, a leem e aqueles que conduzem projetos, como é o seu caso, projetos de pesquisa. Mas antes da gente começar a conversar, eu vou dizer às pessoas que elas podem nos encontrar em várias mídias. A gente está sempre às quintas-feiras, 19 horas, no portal do Jornal Hoje em Dia. Então, sempre às quintas-feiras. Mas também, quinta-feira, 19 horas, no canal 12 da Claro TV, na TV Promove. Mas estamos também na Rádio Web na Rádio Web Hoje em Dia, nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E quem não conseguiu ouvir ou assistir nos dias em que fomos ao ar, vai lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, que você também pode assistir e passar para quem quiser. Alexandre Amaro é professor e pesquisador na área de estudos de linguagens e é doutor pelo Cefet-MG. Analisou em sua tese projetos de remissão de pena pela leitura em presídios da região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2023, lançou o livro Construir sobre Ruínas, leitura e escrita em ambientes de privação de liberdade, pela editora Autêntica. Atualmente leciona no Cefet-MG e coordena projeto de extensão que oferece rodas de leitura em presídios de Minas Gerais. Bom, Alexandre, seja bem-vindo. Eu vou fazer uma coisa que eu esqueci de fazer, que é ligar nosso temporizador aqui, mas seja bem-vindo e esse espaço realmente é um espaço seu para a gente poder trocar, ter essas ideias aqui. Me diga como que você caiu numa cadeia. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui podendo falar sobre literatura e principalmente sobre a literatura nessa circunstância de ambientes prisionais, na literatura como uma maneira das pessoas construírem alternativas a uma vida tão difícil, né? Bom, a minha história com a cadeia... Como que você chegou lá? Bom, do ponto de vista objetivo, assim, em 2018, eu participei como voluntário de um projeto chamado Rodas de Leitura, que oferecia rodas de leitura, né, escrita para remissão de pena nos presídios da região metropolitana. Era um projeto do governo Pimentel ainda, que foi coordenado pela Patrícia Veloso, que me convidou para participar como voluntário nessas rodas de leitura. Isso aconteceu em 2018 em 11 presídios da região metropolitana. Naquele momento eu estava em licença para o doutorado no Cefet e minha pesquisa no Cefet era outra, eu trabalhava com outro assunto, eu estava pesquisando o impacto do Enem na prática de ensino de literatura, esse era o meu projeto. E naquele momento... Você estava no iníciozinho do doutorado? Eu estava, tinha terminado o primeiro ano. Tinha terminado o primeiro ano, já estava na hora de entregar o projeto. E já estava com o projeto pronto, certinho e tudo. Aí Patrícia me convidou para esse voluntariado. E eu lembro que o primeiro presídio que eu fui foi em Caeté, que é um presídio bem pequeno. E ali, no primeiro dia, na hora que eu entrei, participei daquilo e senti o impacto daquilo, eu tive a certeza de que minha pesquisa no doutorado tinha que ser outra. Pedi lá a coordenadora e pedi à minha orientadora na época que tivessem paciência, mais uns 3 meses,
readaptei o projeto, parti do zero, né, para construir um novo projeto sobre isso, porque eu senti que isso era muito mais relevante como uma pesquisa, sobretudo uma pesquisa patrocinada com dinheiro público, né, era muito mais interessante para a educação, era muito mais interessante para a literatura. E daí eu comecei a pesquisar a história da remissão de pena pela leitura. Para quem não sabe, desde 2012, né, uma primeira recomendação judicial e depois, em 2021, uma sistematização melhor disso com uma resolução, para cada livro lido por um apenado, ele reduz 4 dias da pena. Então, essa perspectiva de poder diminuir o dia de tempo dentro de uma prisão pela leitura é algo muito, muito forte, muito impactante e muito interessante. Então, ele tem o direito de diminuir um livro por mês. Isso, né? Pode ler só 12 por ano, 4 dias a cada... Quer dizer, para efeitos de remissão, são 12 por ano. Ele pode ler né, infinito, mas para efeitos de remissão, 12 por ano. E aí, foi dessa maneira que eu fui parar ali, né, dentro dessa pesquisa. Isso foi em qual ano que você falou? 2018. 2018. Isso. Então você visitou ali Caeté, que realmente até o pátio onde se faz as atividades é pequenininho, né? Na verdade é o pátio de banho de sol deles ali. Ali era uma delegacia. Era uma passado, delegacia, uma prisão muito precário, antiga, muito precária. Assim como vários presídios que a gente tem por aí. Grande, infelizmente, né? Grande maioria. E aí, quando a gente vê, por exemplo, no caso especificamente de Caeté, em que não há um pedagogo lá dentro, desenvolvendo uma atividade de escola. Então, a gente não tem a presença de atividades escolares, justamente porque a estrutura é muito pequena, E aí entra a leitura, né? Como é que foi ali você estava como convidado ainda, mas você pode falar da sua experiência. Como é que é a receptividade das pessoas que estão cumprindo pena? Porque, lógico, existe a remissão, para ele é interessante, para ela é interessante ter a remissão, porque são 4 dias a menos dentro daquele sistema, mas a gente tem que chamar a atenção também para um outro fator. A leitura abre possibilidades, né? A leitura te conduz para outros mundos e te muda perspectivas. Mas como é que é a receptividade, de maneira geral, dessas pessoas? Olha, é ótima, né? Assim, qualquer atividade que vem alguém do mundo externo e compartilhe, troque ali com eles, é muito bem recebido. E ali eles vão ter grupos religiosos que vão lá dentro, grupos psicólogos, pessoas, a maioria das vezes voluntários. E como não é uma coisa constante e nem sistematizada, quando entra um projeto como esse, porque o Roda de Leitura era um projeto do Servas, portanto um projeto do governo, da parte de assistência social do governo, então tinha-se a certeza de que durante 2 anos haveria aquele projeto. Então foi assim que aconteceu. Então, quando há um projeto sistematizado e tudo, a receptividade é muito grande, é muito boa por parte dos participantes, dos apenados, né, dos que estão participando. Eles sabem que ali eles vão ter uma possibilidade de sair da cela, de ir para o pátio de banho de sol, no caso de Caeté, mais uma vez do dia, né, conversar, trocar ideia. A questão é que, sendo um projeto de leitura, ele cria um filtro, né? Porque muitos deles não têm prática de leitura, às vezes se intimidam diante do livro, né? Alguns deles não são semi-alfabetizados e, portanto, não têm muito instrumental para poder utilizar, né, na roda de leitura. Mas eu sempre incentivei a permanência, sabe? Porque mesmo que naquele momento eles não pudessem transformar aquela leitura em remissão de pena, era uma possibilidade de troca e de negociação com o mundo externo, né? Eu vou situar essa minha última fala pelo seguinte, porque a recomendação de 2012, era a recomendação 44 do CNJ, ela obrigava a pessoa a escrever uma resenha depois da leitura do livro. Que era para ser levado para um grupo específico para fazer uma conferência. E para poder encaminhar para o juiz, aprovar ou não e tudo. Isso era muito excludente, porque uma resenha é um gênero textual
que até mesmo para um nível de ensino médio ou ensino superior, a pessoa tem que ter muita dedicação, muito trabalho, muito conhecimento. Resenha não é um texto simples, porque é um resumo crítico. Né? Então, muitos deles barravam aí. Ter que escrever um texto, e ter que escrever um texto dentro de um gênero tão difícil. Então, às vezes, tinha evasão por isso. Assim, eles ficavam muito intimidados com esse rigor da resenha. A resolução 391 do CNJ, que saiu em 2021, ela relativizou isso e ela ampliou os modos de avaliação da leitura. Então, por exemplo, até mesmo uma resposta oral. Né? Numa conversa com o professor ou com alguém da banca, professor, né? da banca, desenho, ela ampliou isso muito para exatamente democratizar mais. Por quê? Uma pessoa que é semi-alfabetizada, ela não tem condição de ler o livro e escrever uma resenha. Mas ela participou de todas as rodas, ela ouviu a história do livro, ela discutiu com as pessoas a história do livro, ela disse em que medida que aquele livro impactou na vida dela, que aquela história impactou na vida dela. Isso é um tipo de leitura. Né? A dedicação dela lá está quatro encontros, na verdade são 3 encontros mais o tempo da escrita. Né? Era assim que funcionava no Rodas de Leitura. A pessoa foi aos 3 encontros, ela ouviu tudo aquilo, e aí, ao final, eu vou falar que essa pessoa não é uma leitora. Né? Então, a resolução do CNJ, ela amplificou isso, ela equalizou melhor e democratizou mais. Né? Ele recebia o livro no projeto do Servas lá, recebia o livro, lia, e aí ele, depois de ler, ele já ia para essa roda ou no processo de leitura? Funcionava assim, eu numa primeira semana eu entregava o livro e discutia com eles qual era o tema, do que se falava. Na semana seguinte eles já tinham que ler uma parte do livro, ou às vezes o livro inteiro, e aí a gente fazia uma discussão, a semana seguinte a mesma coisa e na outra semana eles escreviam a resenha. E vocês faziam muito paralelo com a vida deles? Sempre. Sempre, né? Sempre, porque o livro, né, a grande questão do livro é essa possibilidade que ele dá da gente relacionar a história com o que a gente já viveu, ou possibilitar que a gente projete no vivido do personagem a gente mesmo que a gente não tenha vivido, e a capacidade e a possibilidade da fabulação, né, da construção do imaginário. Então são esses 3 aspectos assim que são, né, muito relevantes em projetos assim dentro de ambientes prisionais. Porque imagina, o presídio, vamos voltar lá no exemplo do presídio de Caeté, mas eu poderia falar do presídio de Jabuticatubas, que também é pequenininho, né, que é muito pequeno. Mas eu acho que o projeto foi para a PIEP também, né, de mulheres, tem 400 mulheres. Exato, é maior. É bem maior. Também em 7 Lagoas, né, no presídio maior, na penitenciária de 7 Lagoas, também trabalhei lá. Num espaço em que o sol não entra, e no caso, por exemplo, de Jabuticatubas, isso é literal, você ter a possibilidade do livro abrir uma janela para a fabulação, isso é muito importante, porque sem nenhuma idealização e sem nenhuma romantização, ok? Porque eu acho que a gente não pode também cair nessa de que ali a pessoa o livro vai mudar a vida da pessoa. O livro vai possibilitar que ela, como você falou, ela vai trazer o vivido para a história, ela vai se projetar no que está sendo lido e ela vai construir possibilidades de imaginar e de fabular. Isso é fundamental, sobretudo quando você está intramuros. Né? Então, voltando até na questão da receptividade, os depoimentos deles eram sempre muito no sentido assim, olha, ou eu me vi na história dessa pessoa, ou eu me comovi com a história dessa pessoa. Né? A gente trabalhou livros como Tudo é Rio, da Carla Madeira, a gente trabalhou com a poesia do Ricardo Aleixo. Então a gente teve a possibilidade de até mesmo elaborar com eles percepções distintas do que é o texto narrativo, do que é o texto poético. Foi uma experiência muito rica essa que aconteceu, né, até final de 2018. Né? Quando você vai falando aí, eu vou viajando para algumas histórias também, porque é lógico que a gente vive numa sociedade que é punitivista, né? E as pessoas acham, há algumas pessoas que acham que nem leitura deveria chegar lá. E a gente sabe muito bem que é um espaço ocioso, em que não há muitas atividades, né, para além do banho de sol, e que se você não fizer alguma coisa naquele espaço em que as pessoas estão ali 2, 10 anos ociosas, é um tempo que você está perdendo. Não é um tempo só que eles estão perdendo, mas é um tempo que nós, sociedade, estamos perdendo. Né? De chegar com a educação, porque eu até fiz uma pesquisa
até o ensino fundamental, em Minas Gerais, cerca de 60% das pessoas não têm o ensino fundamental completo. Então, muitos têm vergonha dos erros de grafia, né? Em alguns trabalhos que eu faço, eles colocam, olha, me desculpa pela letra, me desculpa pelos erros, mas a gente não deve limitar também. Então, essa resolução nova foi interessante, porque o falar, né? Olha o tanto de livros que foram criados com culturas oralizadas, né? Com histórias que eram só orais mesmo, verbalizadas. Sim. E aí a gente chega nessa situação de encontrar um indivíduo que está fora da sociedade, né? Entre aspas, e ele ali, às vezes, encontra pela primeira vez a leitura. Sim. Porque muitos deles não frequentaram a escola. Sim. Né? E aí, você ainda traz, por exemplo, reflexões sobre a questão da mulher, né? Sim. E para homens, inclusive. E aí, o que eu queria entender é justamente isso. Olha, qual que é, nesses 4 encontros, qual que é a sua percepção como professor da relação daqueles alunos ali com o livro? É variada, né? O objeto livro, né? Ter um livro em mãos, né? Pegar num livro, é algo muito, muito simbólico, muito importante para essas pessoas, né? Estar de posse de alguma coisa. O Caetano Veloso, na música chamada Livro, ele fala, né? Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro, né? Ele fala dessa coisa da corporeidade, da materialidade do livro. Então, quando eu entrego um livro na mão deles, assim, um para cada um, né? E eles têm o livro em mãos, não tem como fazer uma foto disso, nem filmar lá dentro. Mas é uma coisa muito importante, chega a ser comovente, da ideia do abraçar o livro, do segurar o livro, do folhear o livro e voltar e entrar na cela e voltar com o livro para cá. Então tem uma questão aí muito, muito importante, simbólica, né? E aí tem, situações muito distintas, tem muitas histórias que acontecem nesse processo. Numa delas, que aconteceu esse ano, né, no presídio de Jabuticatubas, depois do projeto Rodas de Leitura, depois que eu escrevi a tese, que se transformou em livro, eu acabei me associando a um projeto do Cefet, né, da professora Rose Lisboa, chamado Virando a Página. É um projeto de extensão, né? E esse ano eu trabalhei o ano inteiro no presídio de Jabuticatubas. Que tem um juiz muito bom na comarca. Muito bom, muito bom. Depois eu conto essa história, como é que eu fui para lá, porque nem todo juiz é assim, né? Nem todo juiz aceita tem essa esse projeto. Questão, né? Porque como se trata de uma resolução judicial e não de uma lei, tem um juiz que pode simplesmente falar que não quer esse projeto, o projeto e não vai ter. Mas teve uma situação, então, a gente conseguiu um edital da Companhia das Letras, voltado exatamente para esse tipo de trabalho, com 6 livros, 6 títulos. A companhia doou 25 exemplares de cada livro. Então, eu cheguei lá com uma biblioteca, uma pequena biblioteca. E o primeiro livro que a gente leu foi um livro do Luiz Rufato, chamado De Mim Já Nem Se Lembra. Para falar, então, dessa relação deles com o livro e como que isso nos implica, a nós, educadores que entramos ali. Esse livro, eu não vou contar a história dele porque eu não quero estragar a leitura de ninguém, mas no início do livro a gente já sabe que o personagem, um dos personagens lá, ele morre. Isso está na orelha do livro. Está no início, então. Está logo no início, não é spoiler não. E você não sabe ainda como é que ele vai morrer, mas enfim. O livro se trata de uma escrita de cartas de um filho para uma mãe, né, que é esse filho. E aí, ao final da leitura, eles me perguntaram, professor, essa história é verdadeira? Eu falei, gente, olha, o Luiz Rufato, ele gosta de misturar essas coisas, né? Porque a boa parte dos livros dele se passam em Cataguases, que é a cidade dele, né? O protagonista do livro, um dos personagens do livro, se chama Luiz, ele era uma criança, então, quem sabe se é o irmão dele mesmo e tudo mais, e aí a gente começou a discutir. Aí eles falaram, você não pode perguntar para o autor? Aí eu saí e falei, olha, gente, eu conheço quem conhece, eu vou tentar. Quer dizer, é algo que eu jamais faria. Eu jamais faria isso como professor aqui fora, ou seja, se um aluno meu de ensino médio ou de uma faculdade me pedisse para fazer isso, eu acho que eu não faria porque eu penso assim, o autor não vai nos responder assim, né? O autor, ele vai falar, vai você, lê aí, imagina e tudo mais. Mas é um tipo de leitor tão específico que eu falei assim, eu vou arriscar. Aí eu entrei em contato com um amigo que tinha o e-mail do Luiz Rufato,
mandou um e-mail para o autor para poder saber Mandei o que e-mail para o autor, expliquei a situação e falei, olha, trabalho num presídio, essas pessoas elas não têm como pesquisar isso. E elas me fizeram uma pergunta muito simples, se você não quiser responder, você não precisa. O que tem de verdadeiro nessa história? O Luiz Rufato respondeu, cara. E não respondeu um questionário só, não. A gente ficou batendo papo por e-mail durante, sei lá, 15 dias. E ele respondeu tudo, ele explicou qual que era a mistura de realidade e ficção e tal. E aí eu voltei lá e contei para eles e agradeci a eles a oportunidade, porque para mim foi um aprendizado também, né? E aí foi muito interessante. Falei, gente, ó, isso aqui não é, isso aqui ele falou que tal coisa, essa pessoa aqui não existe, essa aqui é invenção. Então, mas isso é segredo, assim, não conta para ninguém, não. Não conta para ninguém, não. Não então, assim, não. Então eu digo assim, a experiência deles com o livro gera um tipo de curiosidade que, às vezes, um leitor que está aqui fora não tem. Porque, assim, aqui as informações estão tão acessíveis que é só você entrar na internet, simples, né? etc. e tal, é tão simples que você nem entra. No mesmo momento que você está lendo, às vezes você pode acessar, ou às vezes, por estar fácil, você não acessa. Você não acessa. E aí eles me deram esse presente. Legal. E aí a gente, então, entra aqui na Construir sobre Ruínas. Esse aqui é um livro que é a sua dissertação. É a tese de doutorado. Né, a sua tese, com base nesse trabalho que você foi fazendo, que nem seria para esse livro existir, porque você estava estudando outra coisa. Exato. Aí, me conta sobre esse livro. O que a gente vai encontrar nele? Como o programa chama Contracapa, a gente lê a contracapa para saber o que tem dentro. Tá certo. Olha, o Construir sobre Ruínas é o resultado, então, dessa pesquisa, né, que eu realizei durante 4 anos e meio no Cefet, né, de 2017 a 2021, né, eu defendi em 2021. Ele é a história do Roda de Leitura, que é o último capítulo do livro, mas para chegar no Roda de Leitura, eu então tive que fazer uma pesquisa sobre o histórico da remissão de pena, na verdade o histórico da presença da educação em ambientes prisionais, né? Tive que pesquisar sobre lei, tive que pesquisar sobre história, então os capítulos eles vão nessa dinâmica, assim, né? Um pouco da abordagem da construção de um direito, que é o direito à remissão, até os exemplos concretos, né, de situações em que essa remissão foi aplicada. No meio dessa escrita do doutorado teve a pandemia, então a minha ideia era, em um dado momento, voltar ao presídio, em Caeté e em Sete Lagoas, para realizar entrevistas. Levar questionários, fazer entrevistas e tudo. Só que exatamente nessa época veio a pandemia, né? Então era muito perigoso você, daqui de fora, levar o vírus para dentro de um presídio. Todo mundo confinado. Confinado. Então eu acabei tendo que, nesse momento, mudar um pouco o rumo da história. E aí, como eu sou da literatura, meu mestrado é sobre Guimarães Rosa, minha pesquisa até então não era sobre leitura e educação, mas era sobre literatura, eu resolvi fazer uma investigação sobre a história de escritores que foram presos, ou de presos que se tornaram escritores. Então aí eu fui analisar, peguei desde Tomás Gonzaga, passando por Memórias do Cárcere, claro, do Graciliano, não tem como fugir, o Ali Salomão, e cheguei até no rapper Dexter, que juntamente com o Afro-X, criou uma dupla dentro do Carandiru, né, chamada 509E. Então eu analisei a história de romancistas, poetas, rappers, que passaram pela experiência da privação de liberdade e escreveram ou estando lá dentro ou a partir da experiência lá de dentro. Você pegou mais gente, brasileiros? Peguei brasileiros, foquei em brasileiros, sim. Tem vários exemplos de fora, mas eu precisava fazer um recorte, então eu fiquei nesses. Tomás Gonzaga, o Ali Salomão, Graciliano Ramos, Dexter, pode estar me escapando aqui, Luiz Alberto Mendes, que é um cara que estava preso no Carandiru, né, e ficou 30 anos preso. Mas é assim que os presos falam, né? Eu moro na cela tal. Moro na cela tal, exatamente. E que escreveu um livro seminal, assim, chamado Memórias de um Sobrevivente.
Então foram esses que eu analisei. Legal. Então o livro é isso, o livro é um pouco de análise, história da remissão de pena, mas eu sempre pego, como eu venho da literatura, todo início de capítulo eu começo com literatura. Então eu começo com Cruz e Souza, depois o outro eu começo com um conto do Jorge Luiz Borges, o outro eu começo com um conto do Drummond, sobre a Casa de Câmara e Cadeia de Itabira. Então tem sempre literatura entremeada com teoria. E lógico que a gente tem, quando faz um livro, o livro é para o mundo, né? Mas a quem interessa, a quem você gostaria que lesse esse livro? Olha, eu gostaria que eles lessem esse livro. E todo espaço prisional onde eu vou, eu dou 2 exemplares. E eu conto para eles, eu faço minha propaganda. E muitas vezes eles leem. Então, eu acho que é um livro que o público que eu mais quero que leia esse livro são as pessoas que estão lá e os egressos, né? Porque, principalmente, pensar nessa transição do mundo de dentro e do mundo de fora. E eu já tive retornos deles, assim, muito interessantes sobre a leitura do livro, né? Nesse presídio de Jabuticatubas, esse presídio é um presídio de ex-policiais. É diferenciado, né? Eles têm uma formação acadêmica. Ex-promotores, né? São policiais civis, militares e tal, todos que tiveram algum envolvimento com a criminalidade e foram presos. E lá eles têm, então, muitos deles têm curso superior e tal, então eles não são um parâmetro, assim, porque eles têm uma leitura diferente do padrão, do nível do médio, né, dos presidiários do Brasil. Mas tive já retorno em outros espaços também. Alguns deles assim falam assim, olha, nessa parte que ficou muito complicado, eu pulei, etc e tal. Faz uma leitura mais adequada à realidade deles, mas bom, então, em primeiro lugar, eu acho que esse público me interessa muito que a leitura seja feita por eles, por pesquisadores, óbvio, né? Eu já tive a alegria e a sorte de viajar por causa desse livro. Esse ano eu fui a Madrid participar de um seminário. Eu fui a São Paulo esse ano participar de um seminário. Então o livro ele tem me levado a esses lugares em que eu possa falar sobre o projeto de remissão e a experiência como professor e como mediador de leitura nesses espaços, né? Então, e até mesmo o leitor comum, o leitor que gosta de ler sobre curiosidades, né? Porque é um tema que eu acho que está muito em voga, né? Pensar a questão prisional, né? Problematizar a questão prisional, né? E eu digo isso para além dessas séries meio sensacionalistas como essas que estão aparecendo aí agora. Que faz as pessoas acharem que é aquilo ali, né? Exato. E aí tem uma visão de que é aquilo. Na verdade, eu acho que... Como diz o Nando Reis, o mundo é bom, Sebastião, e aí depois eu fui vendo que, na verdade, há muita crueldade no mundo, né? Exato. E aí quando a gente fala de sistema prisional, a gente tenta tratar a crueldade com a crueldade, né? Porque a gente acha que as pessoas estão ali, passaram por um processo de crueldade, né? Com outros, então que eles sejam tratados com crueldade também. Exato. E eu vejo, sem romantizar, obviamente, que não há espaço de romantismo nenhum, o acesso à educação como uma luz mesmo, sabe? E talvez uma luz, não é literal, obviamente, mas porque há espaços que nem iluminação tem, né? Nem lâmpada tem, mas é uma luz que se abre para muita gente, porque o passar do tempo, tem um rapaz que está em São Joaquim de Bicas, que ele tem dentro da cela 20 livros. Eu levei o do Zé Faleiro agora há pouco para ele, e ele vai pedindo alguns, eu quero Dostoiévski, eu quero não sei o que lá mais. E eu acho fantástico, porque assim, poxa, vou entregar e deixa ele voar, né? Deixa ele voar. Exato. Só que não tem a possibilidade da troca, né? Dele sentar e conversar a percepção dele e ouvir a percepção do outro. E isso faz os outros crescerem, né? Porque, poxa, eu não tive pensado sobre isso. Né? Então isso é muito legal. Mas quando você estava falando aí do seu público diverso, e eu tenho que encerrar, mas este livro aqui, então, né? Eu pensei muito nos próprios professores, né? Que seria tão interessante que os professores tivessem acesso a este livro para que eles pudessem entender também que a educação não se basta só na sala de aula, né? Ela não acaba na sala de aula, ela vai para além em projetos sociais diversos. Então, te parabenizar pela iniciativa de transformar a tese em livro e de transformar a academia em algo acessível, né? Porque, infelizmente, é inacessível para muita gente. Para encontrar esse livro, para te encontrar, como as pessoas fazem?
Olha, o livro ele está nas plataformas, né? Ele é vendido no site da Editora Autêntica, ele é vendido na Amazon e nas livrarias aqui em Belo Horizonte, na Savassi, as livrarias do circuito ali da Fernando Stourinho, Livraria Quixote, livraria... aquelas 3, 4 livrarias ali. Da rua, né? Da rua. Então, e também tem a versão digital, né? Para quem preferir fazer a leitura em versão digital. Para me encontrar, estou nas redes sociais, Alexandre Amaro _. E eu queria só dar um último depoimento sobre um projeto que eu participei também esse ano, que eu acho importante falar, porque a gente está falando das pessoas lendo dentro do ambiente prisional, mas pensar na educação para aqueles que saíram do ambiente prisional e estão voltando, né, e sendo reinseridos. Segura essa ideia aqui, a gente está falando desse ano, mas essa entrevista sendo feita no final de 2025, vai ao ar em 2026. Ok. Então, no finalzinho de 2025, você participou de um projeto. Desse projeto chamado Projeto Alvorada, que é um projeto do governo federal, que ele acontece dentro de escolas técnicas. Então o Cefet aqui de Belo Horizonte, o professor Luiz Teodoro montou esse projeto e ele é para egressos do sistema prisional. Então eram 30 alunos que eu participei como professor de leitura e redação, né, português instrumental. E na próxima sexta-feira, portanto a gente está falando de uma sexta-feira de dezembro de 2025, vai ter a formatura. Que legal. Dessas pessoas que passaram um ano fazendo um curso de eletricista predial. Então é um projeto, é a segunda edição já do Projeto Alvorada, que está acontecendo agora e que vai capacitar essas pessoas a voltar para o mercado de trabalho como uma profissão. E eu tive uma experiência também muito importante de lidar com esses egressos, né? Essas pessoas que saem muitas das vezes desestruturadas, perdidas, com um risco muito grande de voltar para a criminalidade, né? E então é isso, vale a pena trabalhar, porque essas pessoas elas vão sair dali, elas vão precisar de ajuda, elas precisam de ajuda estando ali dentro, elas precisam de ajuda saindo de lá, né? Porque se tem um caminho possível para a gente poder ter esperança, é educação para essas pessoas. Com certeza, né? Com certeza. É a capacitação e a educação dessas pessoas. Ok. Pessoal, nós ficamos por aqui, nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá!